lugar bom para a gente pensar, descansar a cabeça, ler alguma coisa assim leve. Deixa eu ver, hoje o que eu vou ler? Memória saudosa de uma bucólica cidade, Poços de Caldas. Autora, Maria José de Souza, Tita. Tita! Vamos ver. Nossa, 1939, 31 de agosto, mas espera aí, mas 31 de agosto é hoje. Então, 82 anos passados, puxa, gente, a data do meu nascimento, eu nasci hoje, olha, estou velha, idosa? Não, idosa é cheio de idade. Velho é uma coisa corroída, manchada, enferrujada, tosca, mas rara. Rara por quê? Ela traz experiência, conhecimento, sabedoria. Eu ainda quero chegar aí na sabedoria. Mas vamos ver que memórias são essas. Puxa, a natureza. Serras, morros, campos, rios, várzeas. Olha, na serra, a maior serra da cidade, porque os outros são morros, colinas, não sei. Nesta serra havia uma cruz tosca, pintada de preto todos os anos. Quem pintava era a prefeitura, não sei, eu era criança. Essa cruz foi colocada ali uma missão, né? Naqueles tempos antigos, os padres saíam fazendo missões, desobrigas, batizados, etc. E Poços foi visitada pelas missões, que deixava ali, na serra, a Santa Cruz. A gente chamava essa Santa Cruz, a gente dizia a Santa Cruz da Serra de São Domingos. Hoje, Morro do Cristo. Foi colocado lá no final do ano 50, o Cristo Redentor. Muito bonito. Cristo, Jesus, protegendo a cidade. Olha, mas a cidade tinha outra proteção, hein? Nós vamos chegar lá. Tinha outro santinho. É aquele santinho que todo mundo sabe o que é. Que tem gente que puxa o saco desse santinho. Eu sou uma delas. Mas os rios. 2 rios cortavam a cidade. O Ribeirão da Serra e o Ribeirão de Caldas. No final do Jardim da Fonte, eles se uniam, formando o Ribeirão de Poços. Esse Ribeirão de Poços, ladeado por 2 avenidas. Avenida João Pinheiro, para hoje quem sobe, era uma avenida calçada, com altos eucaliptos, eucaliptos gigantescos. O outro lado, a Avenida Suja. Foi na Avenida Suja que eu nasci. Mas eu estava falando de morros, de campos. Quantas flores, quantas frutinhas silvestres, quantos pássaros. A codorna assustava as crianças. Quando ela... A criançada... Eu cheguei a cair. Olhe bem, que coisa, né? Isso faz parte de ser velho. Ser velho tem memória, tem lembranças. E por isso saudosas. E por que bucólico? O bucólico lembra-se uma espécie de rural romântico, sertão, coisas simples da natureza. E nessa simplicidade da natureza, Poços de Caldas, essa cidade sulfurosa, cresceu, desenvolveu. E nesse desenvolvimento, o que a gente vai ter? Vai ter assim... Nessas montanhas, a gente vê, hoje, ela está totalmente crescida, cheia de casas. Mas antes, vocês imaginem só, naquele lado ali onde está a PUC, não existia nada. Posteriormente foi construído um seminário dos Padres Oblatos. Mas ali morava a Mãe do Ouro. Muito pouca gente hoje sabe o que é a Mãe do Ouro. Meu pai dizia, onde passa a Mãe do Ouro é porque tem minério de ferro. Em determinado momento
das horas, onde era simplesmente sempre no entardecer. A mãe do ouro passa a fazer... Você vê como se fosse um fogaréu brilhante, passando, correndo de uma montanha a outra. Quantas e quantas vezes eu vi a mãe do ouro passar ali hoje onde está situada a PUC. Veja só, as serras eram onde havia mata. Aquela serra ali de trás do Véu das Noivas, ela era uma serra azul. Ela era uma serra azul. Nessa serra azul, para nossa infância, era onde morava o Adriano Lobo, o lobisomem. Olha, tudo que era ruim morava ali. Os bichos do nosso imaginário que eram maus. Mas aqueles que nós gostávamos, principalmente o Saci, moravam numa outra mata, longe. Para nós crianças era muito longe. Nesse local hoje está a subestação de Furnas hidroelétrica. Olhe bem, a fantasia vai sumindo, vai desaparecendo e nós ficamos com os rios. Em 1949, esses rios foram drenados, colocados barrancos. Mas aí eu penso assim, gente, mas como é que vai colocar barrancos? Era para tirar as enchentes, que eram muitas. Essas enchentes, muitas. Mas eu estou em 49, engraçado. Mas eu me lembro muito bem de coisas mais atrás. Quando eu tinha 3 anos, nós mudamos da Avenida Suja para a entrada do Britador. Britador, falarei dele quando tratar das indústrias. Dali o que eu lembro, que o meu irmão foi mordido por um escorpião. A vizinha trouxe correndo um vidro cheio de álcool com cânfora e uma porção de escorpião dentro. Minha mãe passou aquela macega em meu irmão. No mesmo instante, a dor passou, ele não teve febre e a partir de então, a minha casa passou a ter um vidro com escorpião. Dali fui morar na avenida, ainda João Pinheiro, mas numa casa grande, mais grande que eu me perdia nela. Essa casa ainda existe. Ela faz parte de uma vila, ela fica logo abaixo da maçonaria. É uma casa grande, está lá. Mas a chácara das Peiras não existe mais, não tem mais peira, não tem mais chácara. Outra coisa que eu lembro ainda nessa infância, por isso memória, eu me lembro quando a Libertá Lamarque esteve em Poços de Caldas, cantora argentina, repudiada por Perón, que morreu no exílio. Meu pai levou a minha irmã mais velha para o churrasco na Cascata das Antas. A Cascata das Antas era habitada, ocupada por uma família russa que tomava conta da cascata. Ali eles serviam comidas. Não sei, eu comi lá muitas vezes. Não sei se era pago, se era restaurante. Isso eu não me lembro. Era muito criança. Mas me lembro que lá tinha um monjolo pequeno, uma miniatura, que era a alegria da criançada. E ali ele criava ostra. Que nojo! Nossa! Aquilo catarrento era horrível, mas quem comia gostava e parecia muito bom. A cascata era linda, linda, uma água cheirosa, cheiro de frescor, a mata quase fechada na ilha que fazia os rios, que ainda faz, mas era um lugar bucólico, descansável, bonito, romântico, lindo, lindo, lindo. Como era bom visitar a Cascata das Antas. Mas as coisas passam. Existia também o Rio dos Cachorrinhos. Pouca gente lembra, mas os cachorrinhos estão lá, na Rua Correia Neto, perto do rio. Ali tinha uns bambus e fazia uma curva, um bolsão de água e um poço. A molecada nadava ali peladão mesmo. Para desgosto das crianças, aparecia o seu Acácio, que trabalhava no comissariado de menor. Ele tirava a roupa dos meninos que estavam lá na beira do rio, escondia as roupas e os coitadinhos dos meninos saíam tampando as vergonhas, ou seja, a genitália, desesperados. Uma vez minha mãe enfrentou o seu Acácio e fez ele devolver a roupa para os pobres moleques que se refrescavam no rio. Outra questão interessante também, o seu Acácio faleceu e foi substituído pelo Marolinho.
Eu não sei, esse Marolinho usava uma farda que até hoje eu não sei se era roxa, se era cor de petróleo, que farda era aquela. Ele era um empregado municipal, mas eu não me lembro de nenhum outro guarda municipal, no seu Marolinho, que passou também a ser o pesadelo daqueles moleques que nadavam no rio. Hoje, o Rio dos Cachorrinhos foi arretado, arrumado, e nas laterais, a Avenida Santo Antônio, uma avenida bonita, arborizada, bem pavimentada. No final dos Rios dos Cachorrinhos, estou falando dentro da cidade, a Cascatinha. Gente, nós íamos fazer piquenique longe, que era a Cascatinha, do bairro Cascatinha. Um lugar gostoso, a gente sentava ali nas pedras, e aí foi crescendo a cidade, foi levando. Mas eu estou falando da beleza das montanhas, das serras, dos morros, dos rios, das matas. Mas o melhor da cidade era a população. A cidade cresceu. Eu peguei uma cidade de 30 a 50 mil habitantes. É dessa cidade que eu estou falando. Mais ou menos até 1970. População boa, muitos imigrantes italianos, seus filhos que já nasceram ou cresceram aqui, um pessoal bom. Esses italianos, principalmente as mulheres, todos os meses de setembro, na primavera, elas iam para os campos e morros apanhar capim-lanceta. Capim-lanceta é aquele capim espetudo que tem nos nossos morros. Durante a primavera ele dá um pendãozinho leve, meio rocheado, esse pendãozinho cai. E a hora que sai o capim novo, que espeta, essas mulheres já com o pano amarrado na cabeça, de vestidos, ninguém usava calça comprida, ia com as suas crianças. Era bonito ver o cenário. Elas como se estivessem apanhando arroz na Itália, estavam recolhendo papel lanceta para fazer artesanato. Caixas, portas-joias, bolsas, portas-retratos, que eram vendidos no mercado municipal ou eram vendidos nas ruas ou na porta das casas. Mulheres trabalhadoras. Os italianos vieram para acrescentar, como também vieram para acrescentar os portugueses imigrantes. Não os portugueses colonizadores, mas os portugueses imigrantes. E eles criaram os seus filhos aqui. E recentemente esteve na minha casa uma italiana de Bolonha fazendo pesquisa sobre música. Era Dia dos Pais, eu a levei no coreto. E ela emocionada, ouvindo as músicas, ela fazia pesquisa de música e de repente eu falei, menina, você não está prestando atenção em uma coisa. Preste atenção nas pessoas que você está vendo no coreto. Ela falou, como? Não, o que é? Eu falei, não, vai lá ver, presta atenção, depois você me fala. Quando veio, ela voltou chorando a gritos, lágrimas se escorrendo. Ela reviu, naquele momento, ali no coreto, todas as etnias, os grupos diferenciados das províncias italianas, em Poços de Caldas, só no coreto. Então, isso são as coisas, características bonitas que o Poços de Caldas oferece através da sua população alegre, bonita, trabalhadora, expressiva e criativa, artística. Então, esse foi um parênteses para colocar dentro da população de Poços de Caldas. Essa população, ela trabalhadora, essa população hospitaleira, se distribuía através do trabalho no comércio e o trabalho nos hotéis. Hotéis sempre, 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 os hotéis ofereceram boa comida, boa recepção, amizade, tranquilidade e, propriamente, um abraço. Parece que a cidade abraça as pessoas, não só as montanhas. Nós repetimos as montanhas nos nossos atos calorosos ao receber o estrangeiro, entre aspas, né? Aqueles que vêm de fora. E a característica própria da cidade é uma característica de presenças de pessoas não nascidas aqui. Então essas pessoas vão trazendo progresso, vão trazendo as suas aspirações e aqui a cidade está sempre sendo reconstruída, porque está sempre sendo renovada essa população que aqui chega, que nós abraçamos e que ela recebe também com carinho o nosso abraço. Então essa cidade pequena, ela oferece para nós o Parque Darcy Vargas, o parquinho ali, que foi inaugurado no governo de Getúlio e recebeu o nome da mulher dele, Darcy Vargas.
esse parquinho até hoje. Ele é reconstruído, ele é renovado, mas ele está lá para as crianças. É o parque que eu falo que a cidade é uma cidade democrática, abraça a todos. Porque todos os logradouros de Poços de Caldas são de entradas gratuitas. E isso é muito significante. Ser de entrada gratuita significa que está democraticamente aberto para todos, como nossos braços também estão abertos para todos. Então, essa população que começou a vir para cá, primeiro com a família Sesmeira, a família Junqueira, depois foi acrescentando os comerciantes, os hotéis, porque a cidade já cresceu ao redor das águas sulfurosas. Então, nós temos uma população transeunte, que é a população das águas, dos banhos. A gente falava banhistas. Era muito engraçado. Os banhistas, eu peguei muito isso ainda, eles circulavam do hotel para as termas, das termas para os hotéis, pelo jardim ou pelas ruas, com roupa de banho, roupão de banho, hobby, a toalha enrolada na cabeça, chinelão, e assim, ou a toalha no pescoço, bem agasalhados, assim eles circulavam pela cidade até chegar nos hotéis. Os restaurantes atendiam a essa população. Os cassinos foram abertos para atender, para dar entretenimento a essa população. Só que os cassinos foram fechados em 46 no governo do Getúlio. No governo de Eurico Gaspar Dutra. Fechados os cassinos, outra calamidade para Poços de Caldas. Durante a Segunda Guerra, foi descoberta a penicilina. E a penicilina começou a resolver os problemas de infecção, os problemas de doenças infecciosas que as termas, as águas sulfurosas, socorriam. Então, diminuiu a população dos banhos e diminuiu a população dos cassinos. E voltando à memória, ainda não passei de 1950. Eu falei da Libertad Lamarck. Em 1946, a minha mãe tinha a mania de ficar sentada. Nós morávamos na Ponte Preta. Por incrível, vocês podem não acreditar, nós ficávamos sentados numa abóbora. Minha mãe sentava na abóbora, eu do outro lado, ponta da abóbora, a minha irmã nos meios da perna dela, e a gente esperava meu pai, que trabalhava na cidade, e vinha para casa. Quando ele apontava no alto da estrada, a minha mãe então falava, o Chico vem vindo. E ela entrava para terminar o jantar. E um dia nós estávamos lá sentadas, devia ser uns 5 e poucos da tarde, um fogueirão no centro da cidade. O que era aquilo? Minha mãe assustou. Quando vê a vizinhança que morava na estrada, na parte baixa, começou a subir correndo para os morros. Que fogaréu é aquele? Que fogaréu é aquele? Nossa, minha mãe, deve ser na cidade. Mas onde? Deve ser do Palace Hotel. Aquele mundo daquele fogo, mas vocês não imaginam o tamanho das chamas. Nós na Ponte Preta vendo o tamanho das chamas. Meu pai chegou, aí meu pai não chegou. Minha mãe disse, ele deve estar lá ajudando. Onde for o incêndio, seu pai deve estar lá. Realmente, ali pelas 10 da noite, meu pai chegou mais sujo do que sempre, porque ele trabalhava de pedreiro, chegava sujo. Chegou sujo de carvão, de fuligem. Era o incêndio do Palace Cassino. Então, eu fui testemunha do incêndio do Palace Cassino. Outra ainda da minha memória, um pouquinho antes, nessa mesma... sempre a minha mãe plantava abóbora, então sempre tinha abóbora na casa, no quintal. E nós sentados lá, vendo o crepúsculo, porque a gente pensa que o crepúsculo é bonito, a gente vendo o ocaso. Não, você do ocaso vendo para a frente, fica mais bonito. A cidade ficava amarela, cor-de-rosa, vermelha, lilás. A cidade ficava linda, as nuvens maravilhosas. Então, um dia que estava muito vermelho, quando estava muito vermelho, a minha mãe falava, hoje deve ter derramado muito sangue, a guerra deve ter estado muito forte, muita matança, muita gente morreu. E verdade, não naquele jornal daquele dia, mas no jornal do dia seguinte, meu pai sempre trazia jornal todos os dias, realmente, o dia que ela falava que a guerra foi muito forte, tinha muito sangue, o jornal dizia que havia a batalha X ou Y, que aconteceu alguma coisa muito grave. Então, são memórias de uma infância e que
e de uma cidade onde eu cresci, onde eu vivi, e que a gente, de certa forma, sente muita saudade, muita mesmo. Então, só quem vive a idade que eu estou é que sabe o que é saudade de uma cidade, da sua infância, da sua mocidade. Outra questão muito boa da cidade, eu não tenho que falar mal de Poços de Caldas, não pensem nisso. A cidade que a gente nasce, que a gente cresce, é a cidade que a gente ama. A questão da saúde, Poços de Caldas teve uma assistência à saúde muito grande, ligada aos banhos, ao tratamento de reumatismo, de doenças de pele. As pessoas já vinham de suas cidades com a receita dos médicos de lá, que eram confirmados pelos médicos de cá, e a terapia era de 21 banhos. Então eles tinham que ficar hospedados aqui 21 dias. Então nós tínhamos muitos médicos especializados em banho, em tratamento de reumatismo, mas também tínhamos médicos muito bons que tratavam de outras doenças. Eu me lembro do Dr. Chaves, amigo que morreu há pouco tempo, que tem o nome aqui do estádio. Eu me lembro também, muito pouco, do Dr. Mário Mourão. O médico da nossa família, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas era o Dr. Arthur Noronha, que tinha consultório na Rua Minas Gerais, em frente à prefeitura. O Dr. Fabrino, o Dr. Damini, o Dr. Zé de Paiva, o Dr. Mário de Paiva, o Dr. Nelson de Paiva. Gente, uma infinidade de médicos de muita alta competência, qualidade. O Dr. Maurício, o médico das crianças. Médico das crianças foi o Dr. Martinho, porque o Dr. Maurício, quando tratava de qualquer doença, era um clínico geral. O Dr. Martinho, na minha lembrança, foi o primeiro pediatra da cidade. Como todo mundo gostava do Dr. Martinho. Dr. Rovilson Flora, médico cirurgião, médico parteiro, a gente dizia, de muita competência também. Então nós tivemos pessoas assim de grande mérito na área da saúde. A Santa Casa, ali na rua 15 de novembro, hoje está o Colégio Pio XII. Na década de 60, a Santa Casa mudou lá para o alto da rua Minas Gerais. Então, e super bem equipada. Então, dentro dos limites de uma cidade do interior, Poços de Caldas sempre foi muito bem atendido na saúde. Então, nós não temos muito o que reclamar mesmo. Nós sempre tivemos um comércio muito bom, comércio varejista, as indústrias, pequenas indústrias de doces, de licores. Nós tínhamos fábrica de sabonete, rosas de Poços de Caldas, flores de Poços de Caldas. E uma coisa que eu falo que só eu lembro, por favor, será que ninguém lembra da fábrica de vidro? Ela ficava ali, quando termina o João Pinheiro, do lado esquerdo, hoje entra para o Ponte Preta, do lado esquerdo, antes da curva. Ali a gente tinha uma chácara chamada Chácara do Banheiro. Por que banheiro? Ali era instalado foi instalado banheiros para lavar cavalos. Eu não cheguei a ver ele em atividade, mas conheci os banheiros. Esses banheiros foram derrubados e construiu-se ali uma fábrica de vidro. A criançada da cidade toda recolhia vidro, como hoje recolhe reciclagem. Naquele tempo recolhia vidros para vender para a fábrica de vidro, que aquele vidro era moído e transformado, não sei como, não me lembro, em vidro. Essa fábrica de vidro sumiu, não sei. Hoje é entrada de bar populoso, um lugar que tem, mas continua no final da João Pinheiro, o ponto de referência. A Avenida João Pinheiro, com seus eucaliptos gigantescos, ela era calçada só até a Vila Cruz. Só existiam as duas pontes, a da estação do trem e a da Vila Cruz. Não tinha mais ponte nenhuma ali. E a Avenida João Pinheiro, do outro lado, o lado que desce hoje, continuava sendo a Avenida Suja. Mas dos dois lados da avenida, uma quantidade, só havia chácaras e mais chácaras. Verduras, frutas, pera, uva, figo. Existia um pêssego chamado Santa Catarina. Ele parecia uma moranguinha, ele era chatinho. Esse pêssego eu nunca mais vi na minha vida. Então, são coisas que passaram. E o turismo, o nosso visitante, além de se ocupar nos cassinos, e mesmo tendo acabado os cassinos depois, ele se ocupava visitando essas chácaras. Ele visitava as chácaras do que queria.
Ele é de charrete. Carro de praça tinha 3 ou 4. O carro de praça era contratado para casamentos, para grandes festas, para viagens. O carro de praça depois foi substituído pelo biriba, e eu não sei quando foi que passou a chamar táxi. Mas o transporte principal da cidade, dentro da cidade e fora fazendo os passeios, eram as charretes com seus charretistas. Eu ia no mercado, voltava de charrete. Ia no armazém, voltava de charrete. Ia no médico, voltava de charrete. Ia fazer uma visita, voltava de charrete. Então, era o transporte principal da cidade, era as charretes. Então, a gente vai vendo que dentro desse processo de comércio e indústria, que nós havíamos colocado, começaram a aparecer, no final de 60, começo de 70, as grandes indústrias multinacionais. Com esse aparecimento dessas grandes indústrias multinacionais, uma população maior, mais variada, de trabalhadores, começou a chegar na cidade. E essas fábricas trouxeram o progresso, trouxeram o desenvolvimento, trouxeram, de certa forma, o crescimento urbano, e esse crescimento urbano, hoje, nós vemos que ele não tem como parar. A tendência da cidade é crescer cada vez mais. Só que tem uma coisa, a cidade cresceu, mas não perdeu a qualidade de vida. Isso aí é muito importante, de nós não termos perdido essa qualidade de vida. Agora, a gente precisa ter atenção na questão do crescimento dos bairros, porque os crescimentos não acompanharam o projeto urbano do centro. As ruas são mais estreitas, as calçadas são menores. E falando em calçada, a gente não falava calçada, falava passeio. Então, onde a gente se andava até o local de passagem do pedestre, era passeio. Então, a gente tinha um comércio muito grande, o comércio nós tínhamos de varejista, a Casa para Todos Tecido, a Loja Brasileira, as Casas Pernambucanas, a Casa do Zé Baixa, o Ponto Ajur e diversas lojas de qualidade de tecidos. Agora, lojas de vestimentas era a Casa Bela. Mas a Casa Bela ficava ali na esquina da praça, entre o Prefeito Chagas e a Praça Pedro Sanches. Era interessante. A gente fazia o footing, ou seja, a avenida, entre o Cine São Luís e a Casa Bela. E a Casa Bela tinha uma vitrine, a gente entrava para ver a vitrine e tinha na parede um espelho enorme. Então, todas as moças entravam ali para recompor, ver o corpo, retocar a maquiagem, o cabelo, entrava dentro da Casa Bela. Então, era o ponto chique da cidade, era dar a volta ali. Outra coisa interessante é que no passeio, passeavam as moças de família alta. E os rapazes ficavam lá de um lado e outro, e as moças passavam de braço dado, um para lá e para cá. E a gente, na época, dizia, tira a linha. Depois passou a ser flertar. Hoje eu não sei como é que se fala, quando se tira a linha, né, com o rapaz, não sei. E as crianças que acompanhavam as irmãs, que iam fazer a avenida, ficavam brincando no jardim. Então, tinha o Cine São Luís, depois foi aberto o Cine Voga, são os 2 cinemas que tinha na cidade. Agora, eu alcancei ainda o Politeama, onde mais ou menos hoje está o Supermercado Fonseca. E ali no Politeama, te passava filmes, teatro, e o interessante, ali eu falei que a gente ia para a avenida, passear na avenida. Por que a avenida na Praça Pedro Sanches? Porque o coreto, ele era na Avenida Francisco Salles, em frente ao Politeama. E era em frente do Politeama que se fazia a avenida, o passeio. A gente passeava na avenida. Aí, como o coreto mudou de lugar, o apelido de avenida passou para o Pedro Sanches, que é um detalhe da cidade. Então, eu já peguei como avenida onde as moças passeavam para arranjar namorado. No meio da rua, passeavam as moças de classe média. E na calçada do jardim, eram as empregadas domésticas, as mulheres negras, a população pobre e trabalhadora. Então, a estratificação social era feita espontaneamente dentro dessa questão. As indústrias do centro da cidade, que nós lembramos assim, nós já tínhamos laticínios Poços de Caldas, tínhamos laticínios Rex, as fábricas de doce, como eu já me referi, a olaria da família Toni, que depois virou Cerâmica Toni,
agora virou Tony S.A., que nós acompanhamos o desenvolvimento, o progresso de trabalho dessa família benemérita, descendente de italianos aqui em Poços de Caldas. Nós tivemos, assim, lojas, a loja do Criolano, mas era a loja Três Irmãos, ali onde hoje está o Banco do Brasil, naquelas imediações na Rua Assis. Padarias, Padaria Minerva, na Rua Marechal Deodoro, Padaria Seleta, Padaria Estrela, Padaria Brasil, Padaria São José e, posteriormente, onde era a doceria Veneza, a Padaria Santa Marina. Os doces eram maravilhosos. Aqueles doces que a gente comia naquela época, a gente não conhece mais, não sabe mais onde que eles estão. A questão, eu falei saúde, aqui ela está falando em educação. É engraçado, a educação em Poços de Caldas, sempre ela foi assim, ficou muito a desejar, muito a dever. O curso primário era realizado no curso da Campista. Existia a escolinha municipal da Vila Cruz. Essa escolinha municipal ficava ali perto do Country Club, em cima daquele riozinho onde hoje está o skate. Ali tinha duas casas boas, sim, de duas águas, onde moravam os zeladores, as pessoas que se ocupavam com o matadouro, que ficava do lado de trás dessas casas. E a escolinha ficava ao lado dessas casas. O matadouro ficou ali até que Poços de Caldas não tem mais matadouro público, porque a família Sarti, que tinha um curtume, também aqui de trás do Vila Cruz, ela acabou abrindo uma indústria, um frigorífico, e a matança, o abate, né, dos bois, etc., passaram a ser feitos pelo frigorífico Tamoio ou outros frigoríficos. Realmente, hoje eu desconheço de onde vem a carne que vem para Poços de Caldas. Antes havia muito abate particular também, principalmente o abate do suíno, dos porcos, né, e de galinhas. O mercado. A gente não pode falar do comércio em Poços de Caldas sem referir ao mercado. Mercado na esquina da Rua Assis, com a Avenida Francisco Salles, onde hoje está a Casa Carneiro. O lado da Rua Assis ficavam os açougues. Do lado da Francisco Salles ficavam os secos e molhados. E na entrada, na porta central, logo de frente, ficava o Café 44, que vendia café moído na hora. É um café delicioso, cheiroso. A gente entrava no mercado já sentindo aquele cheiro. E a feira era realizada dentro do mercado. Tinha um espaço onde era realizada a feira. Atrás, saindo para Pernambuco, eram os galinheiros. Então você ia lá, escolhia as galinhas e comprava as galinhas ali. Outro comércio, já que estamos no mercado, a Celaria Silva, que vendia sapatos, botas, celas, material para o agricultor, do seu Chiquinho Celeiro, pessoa muito querida da cidade e muito conhecida também. Aí, a gente, para falar do comércio de Poços, foi muito extenso, muito bom e continua bom até hoje. Os hotéis. Bom, Palácio Hotel era referência chique. A moçada que estudava noturno dizia, vou terminar a escola, vou para São Paulo, quando eu crescer, e quero voltar e ficar hospedado ali. Ó. O sonho de consumo dos jovens pobres de Poços de Caldas era voltar e ficar hospedado no Palácio Hotel. Porque Poços de Caldas foi feita pela elegância e pelo dinheiro do povo que frequentava os hotéis e os cassinos. Então isso ficou no ideário da juventude que queria progredir na vida. Os hotéis, Lealdade, ali onde hoje está o Hotel Nacional, o Hotel Joia, que era pequena, uma espécie de bangalô, onde hoje é o Hotel Joia. O Grande Hotel, onde hoje está o Supermercado Fonseca. O Hotel Lux, o Hotel Balneário ali nos Macacos. O Hotel Souza, ali na esquina da Rua Rio Grande do Sul, com a Rio de Janeiro. A Pensão do Carmo, aqui na esquina onde está um prédio, entre a Minas Gerais e a Pernambuco. O Hotel Minas Gerais já existia. Gente, uma quantidade de hotéis. O Parque Hotel ali na esquina da praça, em frente às termas. O Hotel das Termas ali na Rua Junqueiras.
Hotel Aurora também na Rua Junqueiras. Nós tínhamos uma infinidade de hotéis. E lógico, a rede de hotel aumentou e está cada vez melhor, com atendimento cada vez melhor. Mas o turista de 21 dias não existe mais, né? A gente precisa pensar essa questão do atendimento a esse comércio, a essa indústria tão importante que é a hotelaria de Poços de Caldas. E nós estamos falando em escola. A escola aqui da Vila Cruz. Em 1949, essa escolinha foi fechada porque em 48 havia sido inaugurada a escola São Sebastião da Vila Cruz. Essa escola São Sebastião substituiu a escolinha municipal. Uma outra escola municipal era a escola Menino Jesus, nas dependências do Colégio São Domingos, mas a escola era mantida, as professoras eram mantidas pela prefeitura. Uma outra escola benemérita é a da maçonaria, Estrela Caldense, que funcionava no prédio da maçonaria. E quando em 1955 a maçonaria adquiriu a Escola Técnica Poços de Caldas, a escolinha desapareceu, então a Escola Técnica Poços de Caldas passou a ter também o curso primário. O grupo escolar da Bicampista dava de primeira a quarta série. Uma coisa interessante, que eu não sei se as pessoas se lembram, as escolas particulares, todas, quando chegava no quarto ano, ia fazer a prova na escola da Bicampista, no grupo escolar da Bicampista, porque vinha uma equipe de professores de Belo Horizonte para aplicar essa prova. E então nós saímos prejudicados porque as provas tinham os critérios do Estado e nós tínhamos o critério próprio. Então, em termos de avaliação, nós todos saímos muito prejudicados. Então, quais as escolas que atendiam de primeira a quarta? A escola da Dona Inesita, da Dona Nésia, a escola da Dona Mariazinha, a escola 7 de Setembro e depois a escola da Dona Inesita, que eram escolas particulares que as famílias de classe média e alta colocavam seus filhos ali. Os outros estudavam nos colégios confessionais, Colégio São Domingos, só para moças, Colégio Jesus Maria José, só para moças, e o Colégio Marista, só para rapazes. Essas escolas satisfaziam a classe média alta. A Escola Dom Bosco começou como escola de música, na esquina em frente ao Pio XII, na Rua Santa Catarina, em 15 de novembro. Aí o diretor conseguiu uma doação e começou a construir a escola, que veio a ser chamada depois de Escola Dom Bosco, já incluindo a formação de curso primário. Curso primário mantido pelo Estado. E depois veio o ensino ginasial, que era o nome dado na época, ao ensino fundamental, e depois o ensino técnico profissionalizante. Mas também essa era uma escola confessional, mas era uma escola que tinha a escola municipal, escola estadual e a escola, que eu não sei muito bem como era mantida, mas as pessoas pagavam e recebiam um recibo em nome de colaboração. Eu colaboro com a escola profissional Dom Bosco. Então, mas que já tinha o ensino médio. Agora, o ensino médio propriamente do Estado só veio a acontecer em 1982. E em 1983, quando foi criado o Polivalente, que também era do Estado, o Polivalente também já foi montado com o ensino médio. Agora, o Colégio Municipal, que foi instalado em 1972, ele já foi instalado tudo, de primeiro ao ensino médio completo, que era a escola municipal também. O Virgínia da Gama, Salgado, a primeira escola estadual de Poços de Caldas de quinta a oitava série, começou a funcionar em 1964 e em 1965 já tinha todos os seus documentos próprios, preparados e funcionando. Agora, ainda voltando à questão da escola, nós vamos ter em 1966 a instalação da Faculdade Municipal de Filosofia, Ciências e Letras, onde eu estudei. E em 1972, essa escola foi transformada em autarquia municipal de ensino e teve seus cursos superiores ampliados, aí com o curso de administração
e depois engenharia e ciências contábeis. Então, nós temos assim uma escola de qualidade, de nível básico, fundamental, básico e superior de qualidade, porque hoje, no lugar da autarquia, nós temos a PUC, não é? E, aliás, e outras faculdades que às vezes que já não entra na minha lembrança, que é da lembrança de todos nós, né? E continuando na nossa lembrança, na nossa memória, os templos. Nós temos os templos religiosos, todos cristãos. A lembrança mais antiga, eu falo templos, mas daqueles que têm pároco, porque a igreja de Santa Cruz é antiga, é tombada, onde também havia uma simples igrejinha e uma cruz, e a festa de Santa Cruz. Essa igrejinha hoje não tem, há muitos anos eu não cheguei a pegar as festas de Santa Cruz, mas peguei a saída ela saía da igreja de Santa Cruz, a procissão, o encerramento da festa, apanhava no consultório do Dr. Mário Mourão a Nossa Senhora do Rosário, e essa Nossa Senhora era levada em procissão para a festa de São Benedito. Então a festa de São Benedito, a igreja de São Benedito, é uma das primeiras igrejas de Poços de Caldas. A devoção de São Benedito já existia, mas a igreja foi fundada em 1905 com a verba da primeira festa, que foi em 1904. A igreja da Matriz, ninguém sabe onde é que ela estava, porque existia a igreja de Bom Jesus da Cana Verde. A igreja de Bom Jesus da Cana Verde, em 1920, foi transformada em igreja de Santo Antônio. Mas a paróquia é de Bom Jesus de Cana Verde. Então, para mim, a igreja continua sendo do Bom Jesus da Cana Verde, na Rua São Paulo. A igreja da Matriz foi inaugurada, começou a construir em 1910, inaugurada em 1913. Eu já achei a igreja da Matriz, a Basílica, a gente fala igreja da Matriz, mas a Basílica de Nossa Senhora da Saúde, eu já achei ela pronta e acabada. E continua bonita lá até hoje, com toda aquela madeirame que foi feita, que foi trabalhada pelo carpinteiro chamado Manuel Peroba. E temos as igrejas aqui do Jardim dos Estados, que é a igreja São José Tadeu, que ela foi construída por uma pessoa de devoção, da família Preze. Temos a igreja de Nossa Senhora Aparecida, construída depois de São Benedito e sustentada pela igreja de São Benedito. Temos as igrejas evangélicas, a igreja adventista, o tabernáculo quadrangular da evangelização, a igreja Congregação Cristã do Brasil, a igreja metodista das evangélicas é a mais antiga. Ainda na época, o primeiro templo de Umbanda em Poços de Caldas foi o Centro Espírita Nossa Senhora Auxiliadora. Depois nós temos o centro da Maria Magim. Nós temos também o centro, depois da Dona Orlanda, Xangô Godô e São Jorge Guerreiro, em 1965, e outros terreiros foram abertos na cidade. Então nós temos, hoje ampliou as igrejas pentecostais, então nós temos um atendimento cristão muito bom e de igrejas bastante variadas, né? Continuando ainda a lembrança aqui nos centros espíritas, que é umbandistas, nós temos o centro da Dona Maria Mina, que ficava aqui no Vai e Volta, na Rua Barão de Campo Místico. E não podemos esquecer da Vinha do Senhor, local, templo e asilo de atendimento a idosos espírita kardecista. O centro Abrigo União Fraternal, na Rua Paraíba, na esquina da Rua do Bondinho ali. E não podemos esquecer da loja maçônica Estrela Caldense. E depois foi construída a Luz e União, mas a Estrela Caldense é da minha memória de infância, inclusive da escola onde eu estudei, que é o Instituto Educacional São João da Escócia. Porque, então, nós temos aí, eu fecho a questão religiosa, né? Nossas memórias são lindíssimas. A gente não pode esquecer da vida social. Era uma livraria do Dr. Ovelac, advogado, um senhor de idade já, gostava de ler e incentivar a ler. E para nós jovens, ele emprestava
porque sabia que nós não podíamos comprar os livros, ele emprestava, depois a gente devolvia intacto, bonitinho. Eles tinham os melhores livros sobre todas as informações, principalmente na área de humanas. Então, eu aproveitei muito dos livros da livraria social. Outra questão local de leitura também era a biblioteca municipal. No finalzinho do jardim, onde os rios se encontram, ali a moçada, era uma juventude linda que gostava de ler, pessoas de mais idade, liam os jornais diários, revistas, livros. A biblioteca era perfeita, era muito frequentada. E eles permitiam que a gente levasse os livros para os bancos dos jardins. Então a gente lia debaixo das árvores. Olha que coisa bonita, você ler na tranquilidade do Jardim da Fonte. Mas voltando à questão prática da vida, uma das memórias que a gente tem são as casas bancárias. Como a cidade era pequena, o capital que circulava era dos hotéis e do comércio. Então, o principal banco era a Caixa Econômica Federal. Depois, o Banco Moreira Salles, que foi criado em Poços de Caldas para atender o negócio de café feito pelo senhor João Moreira Salles. Aí, depois da Caixa Econômica e do Banco Moreira Salles, nós tínhamos o Banco de Crédito Real, o Banco da Lavoura. Depois foram surgindo outros bancos à medida que a cidade ia crescendo. Então, essa cidade, sempre em crescimento, ela mantinha assim, um nível muito bom também de festas, de entretenimento. Entretenimento de bar. Os bares mais frequentados eram Bar ao Ponto, na rua Rio de Janeiro, Bar 100 e o Bar Carleto, um ao lado do outro, ali na rua Assis, nas imediações ali depois do Magazine Luiza. Além desses bares, restaurantes de qualidade, onde as pessoas almoçavam nos domingos, como o restaurante Progresso, restaurante Castelões, restaurante São José e depois o restaurante 100, que foi muito bom, um restaurante de qualidade. E dentre esses entretenimentos, a gente vai ter as festas de largo, que a gente fala, ou festas de igreja. Todas as igrejas tinham a sua quermesse quando se comemorava o santo padroeiro da igreja. Eram festas muito frequentadas, muito concorridas, mas nunca teve festa melhor do que do nosso santinho, que eu fiz referência lá no começo, que é a festa de São Benedito. Uma festa que ainda não foi aproveitada pelo nosso turismo. Ela não foi explorada. Seus grupos populares de congos e caiapós, a retirada da mata, que os congos retiram os caiapós da mata, um ritual, uma dança dramática, um ritual dramático belíssimo, que pouca gente conhece. Gente, nós precisamos conhecer as nossas coisas. Até nem sei se os turistas conheceram, mas nós tínhamos os turistas, gente de Poços, que havia mudado para São Paulo, que vinha todo mês de maio para a grande festa. Eles vinham de trem. As negros que se promoveram em São Paulo, ou se não se promoveram, podiam até alugar as roupas, mas eles vinham muito bem vestidos, muito elegantes, muito bonitos. Aliás, o povo naquela época era elegante, porque as mulheres usavam saias, o tailleur, né? Que é o costume, que é o paletó e a saia, sapato de salto, meia de nylon, e os homens terno e gravata, e às vezes chapéu. Outra coisa interessante do costume da época eram os homens que usavam o bigodex, tingia de preto os bigodes, e muitos deles tingia também as têmporas da cabeça, cortavam o cabelo, e aqui onde ficava branco, eles passavam, eu creio, para mim, o mesmo bigodex. Mas isso são detalhes. E as mulheres, no final da década de 40, começo de 50, as mulheres usavam recheio no cabelo e faziam os rolinhos. Fazia rolo, ficava até muito elegante, tipo Diana Dorme, que é uma artista de cinema, e que elas imitavam. Outra imitação que as mulheres faziam também foi a da Rita Hayworth no filme de Carmen, Cigana. Então, a gente tem detalhes de roupas. As mulheres não andavam de qualquer jeito. E não existia ainda a calça jeans, a calça Far West, que surgiu antes da jeans, foi no começo de 50. Depois as roupas, o guarda-chuva, as roupas rodadas. Então,
o peito todo de renda, de babadinho, tudo enfeitado, brincos, balangandãs, as pulseiras de balangandãs, que as mulheres chamavam berloque. Então, eram muito chiques, e aí com essas roupas a gente ia nas festas. E na festa de São Benedito, nós inaugurávamos os trajes de inverno. Todo ano saía um tipo de paletó, de jaqueta, de japona, que nome lá, diversos nomes, ou de casaco, e também ponto de tricô, com as diversas e mais diferentes malhas de tricô, e boinas, gorros, isso tudo era incrementado, lançado à moda de inverno na festa de São Benedito. Todos nós fazíamos roupas novas para ir na procissão de São Benedito. Mesmo aqueles que não iam na procissão como eu, mas ia para admirar, também ia de roupa nova. Todas as mulheres, todas as pessoas se esmeravam para ir na festa de São Benedito. Essa é a grande nossa festa. Outra festa religiosa também, que ficou escondida, nem todas as pessoas conheceram, foram as folias de reis ou companhias de reis. Dia de Reis, dia 6 de janeiro. Nas casas, nos bairros, mesmo nas casas de centro, as famílias recebiam os reis em seus presépios para rezar o terço. Era uma devoção bonita, que faz parte da nossa cultura tradicional e que poucas pessoas ainda conhecem. Outra tradição, as festas juninas, não digo nem nas escolas, mas nas famílias. As famílias faziam festa junina com terço cantado para o santo do dia. Santo Antônio, São João, São Pedro, eram muito festejados. Então, dentro esses eram os entretenimentos externos para todos, abertos. Agora, outra questão que era muito importante, que atraiu o turista, a boate do Palace Cassino, quinta, sábado. Constante. Você podia sair do hotel ou da sua casa e sabia onde ia para a boate. Era costume fazer boate. E fora os bailes ocasionais, bailes de debutante, bailes de formatura, bailes diversos, que eram realizados com ingresso, né, mas aberto a todos. A seleção não estava escrito na porta, proibida a entrada. Não, a seleção era uma questão de estratificação social, de costume, ou de aceitação, que as pessoas, aqui não entra fulano, aqui não entra ciclano. Então você não esperava ser barrado, você já não ia, né? Essa era uma questão. Outra questão muito interessante, as festas de Ano Novo eram realizadas no Palace Cassino. Só que no Palace Cassino eles dividiam o salão nobre, os ricos com traje de gala. Na boate, a classe média de traje, a gente falava de longuete. E os pobres, ou se dividiam na Caldense ou em outros lugares, outros locais. Agora, o importante é que a comunidade negra de Poços de Caldas fazia seus bailes, depois que desativou o mercado, no Mercado Velho, onde hoje é a Casa Carneiro, ou em algum outro lugar alugado. Até que, ao adquirir sede própria em 1973, de 74 em diante, o Chico Rei Clube, depois Centro Cultural Brasileiro Chico Rei, assumiu os bailes, que não eram só frequentados por negros. Poços de Caldas inteira frequentava os bailes do Chico Rei. Então, o Chico Rei passou a substituir o entretenimento noturno da cidade de Poços de Caldas. E normalmente essas atividades de baile tinham as matinês dançantes no Country Club. Eu frequentei muito as matinês dançantes do Country Club. Matinê dançante, o rock and roll, que era do Palace Cassino, frequentado pela elite, pelos jovens da elite. Cinema. Nós tínhamos o Cine São Luís, o Cine Vogue. Mas eu conheci o Politeama. Cheguei a frequentar muita matinê no Politeama, que é ali, era ao lado do grande hotel, ali onde está o Ifonseca e aquele estacionamento. E o Politeama, eu já me referi, que é onde ficava o passeio e o coreto, onde as pessoas iam para lá e para cá e faziam os seus flertes, tiravam suas lentes e arranjavam seus namorados. E o carnaval sempre foi um chamativo, o carnaval sempre foi maravilhoso, até 1970, porque tinha o curso, que era o desfile de carro, com concursos os carros mais novos. Nós chegamos a ter carros de Miami, carros de Manaus, carros de Buenos Aires, e esse então o carro de mais longe que aparecesse recebia um prêmio da Rádio Cultura, que era na esquina, na praça,
na esquina da Rua Rio de Janeiro com a Praça Pedro Sanches. E eles punham o palanque lá embaixo, no palanque do lado de fora, para atender os carros e conversar com as pessoas que brincavam jogando confete serpentina. E outra coisa, o lança-perfume não era para cheirar, o lança-perfume era para jogar mesmo nas pessoas. Então era é linda, com detalhes, o carnaval nosso tinha muitos detalhes, era muito bonito. E tinha diversos blocos, porque o nosso carnaval era um carnaval de povo, de família, de gente. E a periferia descia toda, as Poços não tem periferia, mas vamos dizer os bairros mais longe, mais afastados. As famílias desciam todas, então todos participavam de carnaval. E o carnaval depois virou um carnaval de desfile. Você separa, eu vou ver o carnaval. A gente não ia ver o carnaval, a gente ia brincar no carnaval, essa era a diferença. O carnaval era só alegria, a gente ficava assim entusiasmado, ia no entusiasmo. E o mais importante, para mim na época, era a escola de samba. Não era a escola de samba de verdade, mas era a escola de samba do Chorete, a escola de samba da Mariona. Eles que marcaram esse espaço com a presença do negro em sua expressão cultural de sambar, de dançar. Gente, a escola de samba, eu organizei muitas escolas de samba do Chico Rei, depois, mas o que marcou mesmo a cidade foi a escola de samba do Chorete e a escola de samba da Mariona e do seu irmão. E falando de escola de samba, isso me faz lembrar que está no momento da gente fazer uma pequena pausa para um cafezinho e retornaremos numa próxima unidade, numa segunda parte. Aguardem, vamos continuar com a leitura dessa memória dessa bucólica cidade de Poços de Caldas. Poços de Caldas, sorriso, cidade